Meu marido me abandonou na festa de aniversário, agora estou vivendo em um iate de um bilionário. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Valéria ajustou o vestido diante do espelho do banheiro do restaurante Cantina da Olivia, forçando-se a esboçar um sorriso, embora ela mesma percebesse o quanto era pálido, como uma máscara de papel. Ela já havia sonhado com um aniversário acolhedor aos 32 anos, com flores, bolo, olhares carinhosos do marido, mas naquela noite havia apenas uma mesa com 6 pessoas em silêncio e uma travessa de tapas frias. Ela voltou para a mesa. A sogra, Dona Helena, colocava fatias de queijo manchego no prato com uma expressão inalterada. O cunhado Felipe mexia no celular debaixo da mesa, rindo discretamente como se trocasse mensagens com alguém. João, seu marido, estava na ponta da mesa, de braços cruzados, olhando o relógio com tédio. Não havia bolo. Nem flores. Ninguém a parabenizava. A única que segurou sua mão discretamente foi Isabela, amiga desde a faculdade, que sussurrou: Valéria, feliz aniversário, tá? Obrigada, ela respondeu com um sorriso torto. João se inclinou e tirou uma caixinha do bolso do casaco. Ninguém disse nada. Valéria se inclinou levemente. Seria um presente surpresa? Um sinal de que o amor ainda existia? Ele empurrou a caixa em sua direção. É pra você. Valéria abriu. Um molho de chaves? As chaves de um apartamento na Avenida Paulista. Já aluguei. A partir de amanhã, você pode se mudar pra lá. Ela ficou em choque. Espera, eu não entendi. João a encarou, frio. Eu acho que a gente precisa de um tempo separados. Foi como uma facada no peito de Valéria. Ela olhou ao redor, a sogra continuava servindo comida, sem reação. Felipe levantou os olhos, deu de ombros como se não fosse surpresa. Isabela apertava sua mão sob a mesa. Você quer dizer separação? Ela sussurrou. Chame como quiser. Só acho que isso é o mais sensato. Mas por quê? A gente tem algum problema? Eu pensei que... João a interrompeu. Valéria, nem tudo precisa de um problema ao claro. Simplesmente que eu preciso de espaço. Ninguém disse mais nada. Valéria forçou um gole de vinho, tentando engolir o nó na garganta. Mas era como se alguém a estivesse estrangulando por dentro. Olhou para Isabela, os olhos começando a embaçar. A sogra falou, pela primeira vez. É melhor comer, Valéria. Frio não é bom. Essa frase foi como um tapa. Todos esses anos e a sogra ainda a chamava apenas de Ó Valéria. Ela pousou a taça, levantou-se. Com licença. Vou ao banheiro. Ninguém a impediu. Ninguém disse nada. Valéria ficou parada no banheiro feminino, encostada na parede. Nenhuma lágrima caiu. Apenas um vazio se espalhava do peito para o estômago. Era isso? 10 anos sendo esposa, construindo uma vida juntos, dividindo tudo e agora sendo descartada, tratada como um peso? Uma batida na porta. Valéria, você tá bem? Era a voz de Isabela. Já tô saindo. Ela abriu a porta. Isabela lhe deu um abraço leve. Você tá bem? Não. Mas não quero que ninguém me veja assim, tão fraca. Ele não tem o direito de fazer isso com você. Mas ele fez. E no dia do meu aniversário. Ela riu com amargura. Quer ir embora? Valéria balançou a cabeça. Eu vou voltar. Quero ver até onde ele vai chegar. De volta à mesa, ela se sentou. João virou-se. Vou pedir ao advogado para preparar alguns documentos. Vamos resolver isso logo. Advogado? Ela franziu a testa. Acho melhor deixar tudo claro desde o início. Evita complicações. Felipe riu com desdém. O João sempre faz tudo bem planejado, né? A sogra assentiu. O que tem que acontecer, acontece. Melhor preservar a imagem de todo mundo.
Valéria ficou sem palavras. Então, todos sabiam antes de mim? Ninguém respondeu. O silêncio foi a resposta mais dolorosa. Após o jantar, João não disse mais nada. Tirou a carteira, deixou um cartão bancário sobre a mesa. Vou indo. Você pode chamar um táxi. Ou pedir carona. Valéria saiu. O vento da noite paulistana atravessava a gola fina da blusa. Parou sob um poste de luz, observando casais rindo dentro do restaurante. Cada gargalhada soava como uma zombaria. Uma figura se aproximou silenciosamente. Valéria? Era Clara, ex-colega de trabalho de João. Você tá jantando com alguém? Não. Sozinha. E você? Vim para uma festa de aniversário. Mas já acabou. Clara observou, hesitante. Você tá bem? Valéria sorriu, sem emoção. Acabei de ganhar um presente especial de aniversário, os papéis da separação. E soltou um riso sarcástico. Clara permaneceu em silêncio. Depois assentiu, baixinho. Eu sabia que isso ia acontecer. Deve ser por causa da Lúcia, murmurou. Valéria franziu a testa. Quem? Lúcia. A assistente do João. Já vi os dois jantando juntos, saindo juntos muitas vezes. O coração de Valéria disparou. Você quer dizer que eles... Clara assentiu. Desculpa. Achei que você já soubesse. Valéria não voltou para casa imediatamente. Sentou-se num banco do Parque Ibirapuera, mãos trêmulas acendendo um cigarro, mesmo tendo parado de fumar 3 anos antes. A fumaça envolvia seu rosto, turva como o futuro diante dela. Não chorava. Já não tinha forças para isso. Uma mensagem chegou. Era de João. Espero que você lide com isso de forma madura. Não quero escândalos. A Lúcia também não quer que você se machuque. Valéria olhou para a tela. Leu 3 vezes. O nome dela trocado por outro no mesmo texto que dizia não querer vê-la sofrer. Ironia até o fim. Já era madrugada. Valéria se levantou, pegou o último táxi, a mente girando em 1000 pedaços de emoções. Algo dentro dela desmoronava para sempre. Mas havia algo pequeno, quase imperceptível que começava a despertar. O apartamento no 10º andar do edifício Jardins agora estava vazio como um palco depois de uma peça fracassada. Valéria sentou-se no canto do sofá, sem acender a luz, apenas deixando que a luz da rua atravessasse as frestas da cortina. Quase meia-noite, João entrou, casaco nos ombros, celular na mão, expressão impassível. Ainda acordada? Perguntou, como se nada tivesse acontecido. Valéria levantou o rosto, a voz rouca. Você pode me explicar? Eu quero saber de tudo. João tirou o relógio, colocou na mesa, sentou-se à frente dela com calma. Tá bom. Vou ser direto. Ele a olhou nos olhos, sem desviar, mas o olhar era vazio, gelado. Eu tô morando com a Lúcia. O mundo desabou. Cada palavra era uma pedra jogada em um lago que ela tentava manter calmo. O quê? Me mudei pra lá há 2 semanas. Achei que você já tivesse notado. A Lúcia, a assistente? Sim. Mas agora não é só assistente. Valéria apertou os punhos. Ela é bem mais nova, João. Ela frequentou nossa casa. Eu era amiga dela. Eu não pedi pra você ser. E você me traiu enquanto eu ainda cozinhava pra você, lavava suas roupas à noite? João se recostou, olhando pro teto. Valéria, você não me fazia mais sentir como antes. Como assim? Você é segura demais. Correta demais. Você é ótima cuidando da casa, mas isso me entedia. A Lúcia me dá vontade de estar junto, todo dia. Valéria soltou uma risada seca, ferida. Entendi. E você escolheu meu aniversário para dizer isso? Achei que era o momento certo.
Você não tem grandes vínculos. A gente não tem filhos, não tem dívidas, não divide mais empresa. Valéria parou. Como assim, não divide empresa? João a encarou, suspirou. Eu disse pro conselho que você pediu afastamento sem previsão de volta. E que não vai retornar. O quê? Ela se levantou. Valéria, a empresa tá no meu nome. Você sempre foi cofundadora só no papel. Toda a propriedade legal é minha. Você me cortou do lugar onde trabalhei dia e noite por 8 anos? Não quero briga. Você pode seguir outro caminho. Ela o olhou como se visse um estranho. E a conta poupança ainda tem dinheiro, né? João ficou em silêncio. João? Eu saquei a maior parte. Para investir no novo projeto com a Lúcia. Você tirou o dinheiro sem me avisar? A conta tá no meu nome. Você assinou a autorização no ano passado, lembra? Valéria despencou no sofá. A cada frase, camadas de confiança eram arrancadas, como pele viva. Após um tempo, João se levantou, vestiu o casaco. Vou dormir lá. Você pode organizar sua saída nos próximos dias. Só isso? Não tem mais nada a dizer. Ele saiu. A porta se fechou suavemente. Mas para Valéria, foi o som de um mundo ruindo. Na manhã seguinte, ela foi até a casa dos sogros, uma mansão em Higienópolis. Bateu 3 vezes. Depois 4. Dona Helena atendeu. O que você quer aqui? Valéria tentou conter o nó na garganta. Eu só queria conversar. Com a senhora. Sobre o João. Sim. A mãe balançou a cabeça. Você devia saber que isso ia acontecer cedo ou tarde. Ele precisa de alguém que o acompanhe. A Lúcia é jovem, cheia de energia. A senhora nunca gostou de mim. Por que você sempre tentou controlar? Desde o jeito que o João se vestia até como ele trabalhava. Valéria insistiu. Mãe, eu só preciso de um lugar para ficar uns dias. Depois eu vou embora. Desculpa. Esta casa não é conveniente. E então ela fechou a porta. Sem um abraço. Sem uma palavra de consolo. Naquela tarde, Valéria ligou para o grupo de amigos antigos, os mesmos com quem costumava viajar e fazer churrascos todo mês. Ninguém atendeu. Apenas uma mensagem de Alicia, que já foi sua melhor amiga. Valéria, acho melhor você se afastar discretamente. O João agora tem influência no setor. Não quero ser vista como a que ficou do lado errado. A mensagem foi como um tapa no rosto. Valéria ficou imóvel dentro de uma pequena cafeteria perto da Rua Augusta. O garçom perguntou 3 vezes até ela balançar a cabeça, recusando pedir algo. Ela ligou para Pedro, colega da faculdade de finanças, que já havia dito que poderia indicar um trabalho caso ela precisasse. Pedro, aqui é a Valéria. Ah, oi. Você sabe de algum lugar que esteja precisando de funcionário temporário? Na verdade, acabamos de preencher a vaga. Mas você tinha dito. Você entende, né? O João agora é um parceiro importante. Eu não quero ficar no meio. Obrigada. Ela desligou o telefone, o coração gelado. No fim de semana, ela arrumou suas coisas, levando apenas algumas roupas, o notebook e um velho diário. O apartamento onde antes ecoava risadas agora parecia um amontoado de memórias inúteis. Ela não chorou. Só se sentia como um fantasma perdido na própria vida. Ela alugou um quartinho em Vila Madalena, bairro populoso e barulhento, cheio de imigrantes, com aluguel barato. A dona da casa era Dona Sofia, uma viúva baiana de mais de 60 anos, pequena e firme. O quarto é pequeno. Quente no verão, frio no inverno. Tudo bem, eu me viro. Tem namorado? Eu me divorciei. Melhor assim. Homem que só traz sofrimento a gente tem que largar para viver leve.
A fala de Dona Sofia soprou como um vento sobre as cinzas no coração de Valéria. Pela primeira vez em dias, ela sorriu, mesmo que só um pouquinho. Na primeira noite no quartinho apertado, Valéria ligou o laptop e abriu um site de vagas. Começou a reescrever seu currículo. A linha diretora financeira do Grupo Oliveira ainda estava ali. Mas agora, não significava mais nada. Ela apagou. Escreveu. Em busca de novas oportunidades. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Valéria, aqui é Eduardo Ferreira, advogado do João. O que deseja? Enviamos o rascunho do acordo de partilha de bens. A senhora deve assinar em até 5 dias. Pode mandar por e-mail. Recomendo que não exija demais. Está tudo claro. Eu sei. E vou contratar meu próprio advogado. Ela desligou. O vento entrou pela janela, trazendo o friozinho de uma primavera que ainda não chegou. Mas dessa vez, ela não tremeu. Na primeira semana em Vila Madalena, Valéria não conseguia dormir. Virava-se de um lado para o outro na cama dura, travesseiro áspero, teto manchado de mofo. A cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente as palavras do João ecoando como gravadas no crânio. Estou morando com a Lúcia. Você não me inspira mais. Eu retirei o dinheiro da conta. Cada palavra era como uma lâmina afiada cortando sua autoestima. Numa manhã de segunda-feira, Valéria decidiu tentar ir de novo à casa dos sogros. Vestiu uma camisa branca, calça escura, penteou o cabelo com cuidado. Pensou, se eu demonstrar respeito, talvez eles me deem ao menos alguns minutos de conversa. O portão da mansão em Higienópolis ainda era familiar. Ela apertou a campainha. Algum tempo depois, quem abriu foi Raquel, a empregada. Dona Valéria, ela hesitou. Vim falar com a mãe do João. Só por alguns minutos. Raquel hesitou. Ela disse para não receber visitas. Mas eu não sou uma visita qualquer. Raquel suspirou e fechou o portão devagar. Valéria ficou parada ali. 10 minutos depois, o portão não se abriu novamente. Ela voltou para casa com o peito cheio de vergonha. No caminho, passou na cafeteria Café Blue, em Pinheiros. Precisava ver um rosto conhecido, alguém que já tivesse acreditado nela, alguém que um dia a tivesse valorizado. E então, ela viu o grupo de amigas antigas, Andréa, Bianca, Olívia, sentadas num canto tomando café. Valéria respirou fundo e se aproximou. Oi, gente. Elas levantaram os olhos. Ninguém sorriu. Valéria e Bianca foi a primeira a falar. Eu só estava passando. Posso me sentar um pouco? Olívia olhou para Andréa, que assentiu com a cabeça. Valéria sentou-se, tentando parecer natural. Ouvi dizer que você saiu dos jardins? Andréa perguntou. Sim. Valéria sorriu discretamente. O novo lugar combina mais comigo. O João e a Lúcia vão lançar um novo projeto em Salvador. Já soube? Valéria assentiu. Já sim. Bianca deu um gole no café e suspirou. Valéria, vou ser sincera. É melhor você se afastar. Em paz. O João tem muitos contatos. Quanto mais você resistir, pior para você. Você acha que estou me agarrando a ele? André interferiu. Não é por mal. Mas nesse meio, quem perde espaço precisa sair discretamente. A Lúcia está indo bem no seu antigo papel. E ela tem o apoio do João. Valéria olhou uma por uma. Então, todas estão do lado dele. Bianca respondeu baixo. Não é questão de lados. É que ninguém quer enfrentar alguém poderoso. Ela se levantou. Obrigada. Agora eu sei exatamente onde estou. Ninguém a impediu. Ninguém disse mais nada. Valéria saiu da cafeteria com a mão apertando firme a alça da bolsa. O rosto estava frio, mas o peito era um caos.
Não bastava ter sido traída no casamento, ela também tinha sido descartada por aqueles que a bajulavam antes. Todas aquelas festas, apertos de mão, elogios, agora não passavam de encenação. Ela entrou na estação de metrô Vila Madalena. Um apito soou nos trilhos, como um lembrete de que o tempo não espera por ninguém nem por quem perdeu tudo. Naquela tarde, começou a procurar outro lugar para morar. O quarto na casa de Dona Sofia era barato, mas pequeno e abafado demais. Achou um quartinho no andar superior de uma pensão pouco mais de 30 metros quadrados, paredes manchadas, teto com goteira. Mas era só dela. O proprietário era Raimundo Almeida, homem de uns 50 anos, voz carregada pelo cheiro de cigarro. Você trabalha com o quê? Estou procurando emprego. Sem estabilidade? Ainda não. Mas vou pagar certinho. Raimundo a observou por alguns segundos, depois assentiu. Tudo bem. Mas o depósito é em dobro. Eu aceito, respondeu ela, sem hesitar. No dia da mudança, chovia fino. As gotas escorriam pela janela e encharcavam a parede. Valéria olhou o novo quarto sem cama, sem mesa, apenas um colchão e uma estante velha. Ela ligou para a única pessoa que ainda atendia, Isabela. Isabela, me mudei de novo. Você está bem? Bem. O quarto tem cheiro de mofo e a parede pinga água. Mas estou bem. Quer que eu vá aí? Não. Só queria saber se alguém já foi sincero comigo de verdade. Valéria, eu ainda estou aqui. Mas você sabe, há batalhas que o vencedor nunca precisa provar nada. Deixe o tempo falar. Obrigada, ela sussurrou. Uma semana depois, ela caminhava pelo Parque Ibirapuera. O vento de abril soprava leve, os salgueiros balançavam. Um casal jovem se abraçava num banco. Um grupo de estudantes jogava bola, rindo alto. Valéria parou diante do lago. Lembrou-se dos passeios com João, de mãos dadas. Tudo já era passado, mas a memória persistia como erva daninha. Uma voz soou atrás dela. Valéria? Ela se virou. Era Marcos, velho amigo de João, ex-engenheiro civil, agora dono de empresa. Faz tempo, ele sorriu. Como vai? Na mesma. E você? Desempregada, separada, morando num quarto de pensão. Direta como sempre. Já não tenho por que fingir. Marcos ficou em silêncio por um instante. O João mudou muito. Não estou defendendo, mas sinto muito por você. Não precisa. Eu sobrevivo sem ele. Ele a olhou. Se precisar, me avisa. Conheço uns lugares que estão contratando. Obrigada. Eu vou lembrar. Eles se despediram. Valéria sentou num banco, abriu a bolsa, tirou um pedaço de pão seco e um iogurte barato. Nunca imaginou que chegaria a esse ponto, mas essa era a realidade. À noite, ela abriu o celular. Uma mensagem de número desconhecido. Valéria. Aqui é a Lúcia. Me desculpa. Mas quando o amor verdadeiro aparece, a gente não pode recuar por causa da moral. Valéria encarou a tela. A mão tremia levemente. Não por ciúme, mas por repulsa. Repulsa de uma falsa moralidade disfarçada em palavras doces. Ela já havia servido água para Lúcia, oferecido doces e João estava ali, olhando com aquele brilho nos olhos, como se nada estivesse acontecendo. Eles atuaram dentro da própria casa dela. Ela largou o celular na mesa. Não respondeu. Não cairia mais nesse teatro barato. Valéria passou a começar seus dias com um café solúvel barato e uma fatia de pão seco com sal e azeitona. Acordava às 6 horas, descia até a estação Vila Madalena, caminhava mais de 20 minutos até a loja de fotocópias do Sr. Bernardo, na rua 25 de Março, onde fazia contabilidade por hora. O trabalho não era pesado: inserir dados simples em planilhas Excel, verificar notas fiscais de ICMS, mas o salário mal dava para sobreviver.
O dono, Sr. Bernardo Lima, era um homem calvo, barrigudo e sempre reclamava da conta de luz. Dona Valéria, as notas desse mês estão uma bagunça. Dá uma checada boa. Não pode deixar passar erro como da outra vez. Pode deixar. Vou revisar tudo. Ótimo. Porque eu não tenho dinheiro para pagar gente corrigindo coisa errada. Valéria assentiu com a cabeça, sem reagir mais. Cada vez que ouvia o tom resmungão do Sr. Bernardo, lembrava-se das reuniões do Conselho de Administração onde ela mesma apresentava estratégias financeiras como diretora. Agora, sua mesa de trabalho era um canto ao lado da máquina de Xerox, junto a uma parede mofada. À noite, ela trabalhava em um restaurante pequeno chamado Cozinha da Carolina, perto da Praça da República. A Dona Carolina, uma viúva de mais de 60 anos, era famosa pelo virado à paulista de sabor marcante. Fria, mas justa, ela seguia regras firmes. O cliente é rei, mas sem desrespeito. Não sabe trabalhar, rua. Não sabe pedir desculpa, rua. Trabalhou direito, ganha pernil defumado de brinde. Valéria não reclamava. Servia mesas, servia vinho, anotava pedidos. Toda noite, as pernas doíam, os braços formigavam, mas ela mantinha o sorriso cada vez que um cliente chamava. Numa noite chuvosa, enquanto limpava uma mesa, alguém entrou alto, de casaco molhado, carregando uma sacola de pano. Mesa para 2, por favor. Claro. Ela o conduziu até uma mesa perto da janela. Ao voltar com a jarra de água, ele levantou os olhos. Valéria? Ela se surpreendeu. Daniel? Sou eu. Ferreira. A gente estudou finanças em Campinas, lembra? 2010. Meu Deus, ela quase deixou a jarra cair. Ferreira havia sido colega de grupo de estudos inteligente, bem-humorado, e depois trabalhou como consultor para startups em São Paulo. Tiveram bons momentos, mas nunca passou disso. Ele olhou ao redor. Você está trabalhando aqui? Sim. Por enquanto. Pensei que estivesse morando fora do Brasil. Acham muitas coisas por aí. Ferreira ficou calado por um momento. O João está fazendo o quê? Você sabe? As notícias circulam rápido nesse meio. Ouvi algumas coisas. Mas não imaginei que você estaria servindo num restaurante? Ela sorriu levemente. Pode dizer, não tem problema. Não quis dizer isso. É só que é uma pena. Sempre vi você como uma das mais brilhantes. Valéria serviu mais água e não disse nada. No peito, não era mágoa. Era vergonha por ter se tornado alvo da piedade. Naquela noite, ao voltar para o quarto alugado, Valéria ligou o notebook e começou a procurar cursos gratuitos. Sabia que precisava se preparar para algo maior do que apenas sobreviver. Encontrou um curso gratuito de Excel avançado no Centro Comunitário de Vila Madalena, com aulas aos sábados de manhã. Inscreveu-se de imediato. O professor era Miguel Santos, engenheiro aposentado, cabelos brancos, óculos de leitura, fala pausada e clara. Hoje vamos aprender sobre as funções VLOOKUP, INDEX e MET. Quem aqui nunca usou, levante a mão. Valéria levantou. Foi a única. Sem problema, você vai aprender. O importante é ter paciência. Obrigada, professor, ela disse baixinho. Após a aula, o professor Miguel a chamou. Você trabalha onde? Num local de fotocópias e num restaurante. Você tem base contábil. Depois desse curso, tente aplicar para uma empresa de software de contabilidade. Tenho procurado, mas ainda não me sinto segura. Você é melhor do que muita gente que já conheci. Não deixe uma queda fazer você esquecer do seu valor. Valéria se emocionou. A voz dele lembrava a do pai dela, que costumava dizer: Você é a única pessoa que me fez acreditar que uma mulher pode ser melhor que qualquer homem em finanças. Numa tarde, saindo da loja de fotocópias, ela encontrou por acaso Sara, ex-funcionária que já trabalhou sob seu comando no Grupo Oliveira.
Sara estava numa cafeteria e se levantou ao vê-la. Valéria. Sara, quanto tempo? Como você está? Um pouco melhor do que antes. Ouvi dizer que você saiu da empresa? Para ser exata, fui empurrada para fora. Sara abaixou os olhos. O João foi frio demais. Eu realmente acreditava que ele era um bom homem. Ser bom uma vez não significa ser bom para sempre. Quer que eu indique alguns lugares? Mais tarde. Agora estou reaprendendo tudo. Sara assentiu. Mesmo assim, você sempre foi uma inspiração para mim. Aprendi tanto enquanto trabalhava com você. Obrigada. Ah, o João e a Lúcia compraram um carro novo. Vi nas redes. Valéria apenas sorriu. Cada um vive sua vida. Hoje, meu sonho é comprar um ventilador que não faça barulho. Valéria voltou caminhando. Aquela noite não choveu, mas o vento estava forte. Do terraço do prédio onde morava, ela olhou a cidade coberta de luzes e ouviu ao longe os sons do trânsito. Respirou fundo e sentiu algo diferente, e não era raiva. Era vontade de provar que ainda não havia sido esmagada. Na manhã de domingo, Valéria sentou no terraço do quartinho alugado, com uma xícara de café barato nas mãos, o celular no colo. Tinha dormido mal, o vento fazia a janela tremer a noite toda. Quando os primeiros raios de sol atravessaram os telhados vizinhos, ela desbloqueou o celular por puro hábito, mesmo sabendo que isso só traria angústia. Notificações de redes sociais surgiram. Lúcia Oliveira atualizou a foto de perfil. João Oliveira compartilhou: o amor chega na hora certa, nunca erra a pessoa. Novo começo. Ela clicou. Uma foto de casamento. Lúcia de vestido branco justo, João de terno cinza, na praia de Copacabana, sorrindo radiantes. Centenas de curtidas, dezenas de comentários. Casal lindo demais. O amor sempre vence no final. Admiro como eles enfrentaram tudo para ficarem juntos. Valéria ficou sem ar. Não era ciúme. Era nojo da disfarçatez que agora virava conto de fadas aplaudido por todos. Uma mensagem chegou. Era de Lúcia. Você viu, né? Quando é a pessoa certa, mesmo tarde ainda vale. Ela lembrou do dia que conheceu Lúcia. Por que não notou nada estranho? Agora tudo parecia um teatro repulsivo. E Valéria foi a espectadora tola enganada até o fim. Naquela tarde, enquanto servia o ensopado na mesa 3 do cozinha da Carolina, ouviu cochichos atrás de si. Acho que é a ex do João Oliveira. Sério? Achei que ela tinha ido pro exterior. Não. Disseram que agora ela é garçonete aqui. Que decadência. Valéria fingiu não ouvir. Mas por dentro, o peito apertava. O cliente é rei, como dizia Dona Carolina. E o rei tem direito de sussurrar sobre a vergonha de quem um dia esteve acima dele. Depois do expediente, ela se sentou no canto da cozinha. O suor escorria pela testa, os ombros doloridos. Dona Carolina entrou e lhe estendeu um copo de água gelada. Toma. Você está muito pálida. Obrigada. Eu ouvi o que disseram. Ouvi tudo. Não me importo mais. Não minta. Você tem dignidade. Claro que se importa. Mas é exatamente por isso que ainda tem futuro. Valéria bebeu até a última gota, e sorriu com gratidão. Às vezes, basta uma pessoa que ainda enxerga você para desafiar o mundo inteiro. À noite, em casa, Valéria ligou o computador. Excluiu o aplicativo da rede social da tela. Não queria ver fotos de casamento, nem ler comentários. Não era tristeza, era humilhação. Um pensamento cruzou sua mente: talvez ela tenha sido boa demais. Na segunda-feira, o céu estava nublado. Valéria foi à aula de Excel debaixo de chuva no centro comunitário. A lição do dia era sobre tabelas dinâmicas, uma ferramenta essencial para a análise de dados. O professor Miguel explicava devagar, com um olhar sempre paciente. Após a aula, ele a chamou.
Valéria, tenho uma sugestão. Sim. Conheço um senhor chamado Ernesto Barbosa, dono de uma empresa de software contábil de porte médio. Estão procurando um assistente de análise de dados. Não exigem diploma. Só esforço e honestidade. O senhor acha que eu deveria tentar? Não acho. Eu tenho certeza, ele sorriu. 3 dias depois, Valéria foi até a empresa Barbosa Contabilidade. O prédio de 4 andares no bairro de Santo Amaro não era luxuoso, mas limpo e organizado. A recepcionista a levou até a sala de espera. Um senhor de idade, cabelo branco, levemente curvado, entrou. Não vestia terno, mas um cardigan cinza e carregava um caderno. Você é a Valéria? Sim, senhor. Sou Ernesto Barbosa. O Miguel Santos me enviou seu currículo. Eu confio nele. Obrigada pela oportunidade. Calma. Tenho algumas perguntas. Ele sentou-se. Por que alguém que já foi diretora financeira quer ser estagiária? Porque preciso recomeçar. Perdi muitas coisas, mas nunca perdi a capacidade de aprender. Está disposta a receber um salário abaixo do mercado? Desde que eu aprenda e trabalhe de verdade. Tem problema em trabalhar sob o comando de alguém mais jovem? Desde que seja justo, não. Ernesto a observou por um tempo. Tudo bem. Você começa na próxima segunda. Valéria ficou surpresa. Sério? Aqui, eu não escolho o mais talentoso. Eu escolho quem sabe observar e aguentar. Valéria abaixou a cabeça em agradecimento. Pela primeira vez em muitos meses, sentiu uma luz dentro do peito. Naquela noite, voltou à cozinha da Carolina para dar a notícia à dona. Na próxima semana não venho mais. Fui contratada por uma empresa. Dona Carolina assentiu. Enfim, quem tem dignidade não fica para sempre no chão. Obrigada por me dar uma chance quando todos me desprezaram. Você trabalhou bem. Eu não dou nada de graça para ninguém. Valéria deu um leve abraço na patroa e limpou a cozinha inteira antes de ir. Caminhou pelas ruas conhecidas de Vila Madalena e pela primeira vez, elas não lhe pareceram tão cinzentas. Quando chegou em casa, Valéria ligou o celular. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. Senhora Valéria? Sou Fernando Costa, repórter da revista Valor Econômico. Gostaria de entrevistá-la sobre sua trajetória no setor financeiro. Soube que a senhora já foi uma figura bastante influente antes de desaparecer misteriosamente. Valéria leu a mensagem várias vezes. Digitou uma resposta, apagou. Por fim, escreveu apenas: ainda não tenho nada digno de ser contado. Entre em contato novamente daqui a 3 anos. No primeiro dia na Barbosa Contabilidade, Valéria chegou com mais de 1 hora de antecedência. Ficou parada em frente ao prédio simples e bem organizado no bairro de Santo Amaro. A neblina ainda cobria a cidade. Ela ajeitou a gola da camisa branca, prendeu o cabelo num coque, sem maquiagem, apenas um batom cor terra discreto. Não queria chamar atenção. Estava ali para aprender, não para ser lembrada. A recepcionista, uma jovem chamada Laura, sorriu calorosamente. Bom dia, Dona Valéria. O senhor Ernesto está esperando pela senhora no 2º andar. Obrigada. Valéria respondeu, tentando manter a serenidade. O elevador subia devagar. O coração dela batia forte. Apesar de já ter discursado diante de conselhos com dezenas de investidores, hoje ela tremia. Porque agora estava recomeçando sem poder, sem prestígio, sem privilégios. A porta da sala se abriu. Ernesto Barbosa estava sentado à mesa, segurando uma caneca de café grande, ainda com o mesmo ar simples da entrevista. Sente-se, Valéria. Obrigada, senhor. Você vai cuidar da verificação de dados inseridos no nosso software de contabilidade. Precisa revisar erros, corrigir formatação em Excel e anotar qualquer falha encontrada. Entendido. Você vai trabalhar sob a supervisão do Daniel Silva, nosso chefe de TI. O garoto é meio bagunceiro, mas é esperto.
Não leve pro lado pessoal. Valéria sorriu discretamente. Não me incomoda trabalhar com gente inteligente. Ótimo. Ah, aqui, cada um lava sua caneca, o almoço é no refeitório. Nada de sala exclusiva nem assistente. Tudo o que preciso é de uma mesa. Então estamos em sintonia. Ernesto piscou. Daniel Silva tinha uns 28 anos, cabelo bagunçado, camisa amassada, sempre de fones no ouvido e digitando feito máquina. Quando Valéria entrou na sala da equipe de TI, ele nem levantou os olhos. Valéria, ele perguntou, ainda olhando para a tela. Sou eu. Seu computador é aquele ali. A senha é um Barbosa 2023. Os arquivos estão na pasta Arquivos de Teste. Cada arquivo tem a data de inserção. Verifique erros de tipo numérico, unidade incorreta e fórmulas quebradas. Anote tudo na planilha de resumo. Tem manual de instrução? Não. Mas acredito que você seja inteligente o suficiente. Valéria não disse mais nada. Ligou o computador, começou a se familiarizar com o sistema. Tudo era novo, mas não estranho. Excel sempre foi seu ponto forte. E ela estava pronta para recomeçar do zero. No meio da manhã, Ernesto passou pela sala e parou ao lado da mesa de Valéria. Tudo certo? Tudo ótimo. Você sabia que o Daniel disse que você corrigiu mais rápido que os 3 últimos juntos? Talvez porque passei 5 anos revisando planilhas orçamentárias de uma empresa. Ah, sim. Você trabalhou com João Oliveira? Valéria congelou um instante. Sim. Conheci esse cara numa conferência. Muito escorregadio. Essa é a palavra. Fique tranquila. Aqui a gente não julga ninguém pelo passado. Valéria assentiu. Sentiu-se um pouco mais leve. Aquele era o primeiro lugar, em meses, onde ela não precisava abaixar a cabeça. O almoço no refeitório da empresa era espaguete à escolha, sopa de legumes e frutas fatiadas. Sentou-se ao lado de uma contadora chamada Isabel Ribeiro corpulenta, cabelo enrolado, falante. Você é nova? Isabel perguntou enquanto tomava a sopa. Sou, entrei hoje de manhã. Eu trabalho aqui há 8 anos. O bom é que o chefe é tranquilo, o salário vem em dia. O ruim é que não tem fofoca. Fofoca? Caso de escritório, essas coisas. Aqui é chato. Todo mundo casado. Valéria riu. Isso é bom, né? É, qual o seu nome mesmo? Valéria. Esse nome é familiar. Espera, você não é a ex do João Oliveira, é? Valéria parou por um segundo e depois sorriu. Sou. Isabel arregalou os olhos. Sério? É passado, Isabel. Tá bom, entendi. Mas fica tranquila, ninguém aqui apunhala ninguém pelas costas. A gente fofoca e esquece na hora. Espero que sim. À tarde, Daniel apareceu na mesa dela com uma pilha de folhas. Erros da manhã. Você corrigiu rápido pra caramba. É hábito. Você foi diretora financeira no Oliveira Group, não foi? Sim. Você não se incomoda em ser estagiária agora? Não. Quem se irrita não aprende. Daniel a encarou por um momento. Você me fez sentir vergonha. Por quê? Porque eu achava que era gênio do Excel. Valéria riu. Pela primeira vez em semanas, riu de verdade. Ao final do expediente, ela esperava o ônibus no terminal Bandeira. A garoa caía fina. Ela puxou a gola do casaco, segurou a bolsa contra o peito. Um homem de meia idade ao lado perguntou. Voltando do trabalho? Sim. Você parece cansada. Só um pouco. Amanhã vai fazer sol. Em São Paulo nunca chove mais que 2 dias seguidos. Ela assentiu. Não fazia ideia de quem era aquele estranho, mas aquelas palavras soaram como um lembrete: toda chuva tem fim. À noite, abriu o notebook e escreveu no diário:
Primeiro dia de trabalho. Me senti como uma aluna nova no primeiro ano. Tem gente simpática, tem gente metida, mas pelo menos ninguém tenta me rebaixar. Primeira vez em meses que volto para casa sem me sentir um fantasma. Olhou pela janela. O terraço ainda era frio. Mas dentro dela, havia uma fagulha acesa suficiente para que o escuro não fosse tudo. 3 anos. Não é muito para quem está parado. Mas para Valéria, 3 anos foram uma vida inteira recomeçada. Ela acordava às 5h30 todos os dias, fazia exercícios simples agachamentos no quartinho apertado e bebia um copo de água com limão morna. Chegava à empresa às 7h30, antes do segurança abrir a porta. Aprendia inglês com podcasts no ônibus, estudava análise financeira na hora do almoço, e à noite, quando as luzes de Vila Madalena se apagavam para economizar energia, ela aprendia Python. Ernesto Barbosa logo percebeu, Valéria não era uma funcionária comum. Após 8 meses, chamou-a para uma conversa direta. Você vai assumir o controle de qualidade dos dados. Vai lidar direto com os clientes. Obrigada pela confiança. Não é confiança. É clareza. No segundo ano, ela virou chefe de equipe de projetos. Daniel agora a chamava de o chefão nas reuniões com humor. A Valéria analisa até o orçamento do casamento da rainha, se precisar. Desde que me entreguem as notas do champanhe. Respondia, e todos riam. Mas não se deixava enganar pelo riso. Fora do expediente, continuava lendo relatórios do setor, estudando como funcionam fundos de investimento privado, aprendendo com CFOs de empresas de tecnologia. No terceiro ano, Ernesto a promoveu a vice-diretora financeira da Unidade São Paulo. O salário quadruplicou comparado ao de quando era estagiária. Você é a única pessoa que vi sair do fundo sem pisar em ninguém. Porque eu sei como é ser pisada. Você vai me substituir quando eu me aposentar. Ainda estou aprendendo. Você já aprendeu. Agora é hora de mostrar. Ela não postou nada nas redes. Nenhuma foto. Nenhum status. Mas acompanhava de longe cada movimento de João e Lúcia pelas notícias do setor, documentos internos vazados, contatos antigos da área. Eles não sabiam que ela ainda existia. Numa tarde fria de inverno, Daniel bateu na porta do escritório com uma pasta. Chefa, chegou proposta de parceria de uma empresa imobiliária. Projeto grande. Mas os documentos estão meio esquisitos. Esquisitos como? O dono tem dados obscuros, relatórios recentes com ajustes. E querem falar direto com o diretor financeiro. Nome do responsável? João Oliveira. O coração dela apertou. João Oliveira? Ele mesmo. Ela fechou a pasta, voz firme. Agende a reunião. Eu participarei. Naquela noite, Valéria estava sozinha em seu novo apartamento, o primeiro em seu nome. Não era grande, nem luxuoso. Mas tinha luz quente, sem goteira, sem mofo. Na mesa, uma taça de vinho tinto e o notebook aberto. Ela relia os documentos e lista de acionistas turva, origem dos fundos duvidosa, balanço com linhas suspeitas. Mas ela não tinha pressa. O tempo agora era seu aliado. No dia seguinte, enquanto revisava o fluxo de caixa do projeto da Oliveira, recebeu uma mensagem de Isabela, a única amiga que ainda restava do passado. Valéria, você pretende fazer algo contra o João? Ainda não sei. Eles vão dar uma festa para lançar o novo projeto. Acabei de receber o convite. Vai. Não. Mas se você for, eles vão cair duros. Valéria olhou para a tela por um momento. Depois respondeu. Não vou. Dias depois, Ernesto informou. Valéria, temos uma reunião com o pessoal da Oliveira semana que vem. Mandaram os nomes dos 3 representantes. Quem são? João Oliveira, diretor executivo. Lúcia Oliveira, diretora financeira. E um advogado chamado Rodrigo Lima. Ok. Estarei preparada.
A reunião aconteceria na sala principal do terceiro andar. Valéria chegou cedo, testou o projetor, organizou os documentos. Quando a porta se abriu, ela levantou os olhos. João entrou primeiro, com as mãos nos bolsos e um olhar arrogante. Lúcia veio logo atrás, vestida com elegância, o cabelo preso em um coque alto. Ambos ficaram paralisados ao ver Valéria parada na cabeceira da mesa, a luz do teto iluminando seu rosto sereno. João sorriu, um pouco constrangido. Valéria. Ah, Valéria. Você trabalha aqui? Olá, João. Olá, Lúcia. Ela assentiu, sem sorrir. Lúcia ficou rígida, os lábios trêmulos. E não sabia que você estava na Barbosa. Você é o parceiro que precisa de aprovação de capital? Ela perguntou, sem mudar a expressão. João ajeitou a gravata, assentiu. Sim. Espero que possamos colaborar. Ouvi dizer que a Barbosa é bastante rigorosa nas finanças. É verdade. Principalmente quando há sinais de irregularidade. O que você quer dizer com isso? Podemos começar? Eu serei a responsável por avaliar os documentos financeiros deste projeto. João olhou para Lúcia. Ela abaixou a cabeça. Valéria não disse mais nada. Abriu o notebook e projetou na tela um resumo dos dados de investimento. Sua voz era fria, clara, cada palavra como um espelho refletindo o passado. Como você pode ver, o relatório do segundo trimestre apresenta uma linha de capital emprestado sem origem clara. Os ativos dados em garantia estão listados de forma duplicada, e o valor gasto com publicidade em março ultrapassou o orçamento em 73%. Isso precisa ser explicado detalhadamente. Lúcia ficou pálida. Você quer que entreguemos quais documentos? Todas as faturas originais, os contratos de empréstimo e o fluxo de caixa dos últimos 6 meses. Após a reunião, João seguiu Valéria até o corredor. Valéria, eu não esperava te reencontrar assim. O que você esperava? Pensei que você não quisesse mais se envolver com esse setor. Você se enganou. Eu só fui buscar a mim mesma depois de me perder por alguém que não merecia. João engoliu em seco. De qualquer forma, parabéns. Você realmente teve sucesso. Não. Ainda não tive sucesso. Mas ao menos, não precisei abrir mão da minha ética para chegar aqui. Ela se virou e foi embora, sem esperar por resposta. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Valéria sentou-se na varanda. A brisa leve da primavera acariciava seus cabelos, agora mais compridos. Ela serviu uma taça de champanhe, tomou um gole e abriu o notebook. Havia uma nova mensagem de Daniel. O projeto Oliveira precisará passar por nova auditoria. Detectei indícios de fraude no fluxo de caixa. Vamos suspender a parceria temporariamente. Ela apenas respondeu. Ótimo. Uma semana depois da primeira reunião com Oliveira, o clima no escritório da Barbosa Contabilidade estava cauteloso, porém curioso. O reencontro de Valéria com João e Lúcia causará certo burburinho entre os funcionários. Mas ela não se importava. Tinha trabalho a fazer. Na terça-feira de manhã, Ernesto bateu à porta da sala de Valéria, com uma pasta nas mãos. Temos novos relatórios da Oliveira. Eles reenviaram os documentos corrigidos. Obrigada. Valéria pegou a pasta e a folheou rapidamente. Acha que preciso intervir pessoalmente? Ernesto perguntou, hesitante. Ainda não. Quero ver até onde eles conseguem esconder as coisas. Ernesto assentiu. Está certa em ser cautelosa. Já vi muito sujeito tentando comprar analista financeiro com um jantar de luxo. Valéria sorriu de leve, o olhar cortante. João já teve planos mais sofisticados que isso. Mas sabe, ele nunca entendeu quem eu sou de verdade. Naquela tarde, uma reunião de avaliação preliminar do projeto foi realizada em uma pequena sala de conferências, com a presença de Valéria, Daniel, o chefe do departamento jurídico e os representantes da Oliveira Capital, João e Lúcia.
João entrou primeiro, educado até demais. Lúcia veio atrás, evitando o olhar de Valéria. O ambiente parecia ter sido invadido por um bloco de gelo. Valéria iniciou a reunião com um tom calmo, mas firme. Boa tarde. Sou Valéria Souza, diretora financeira regional. Estarei presidindo esta reunião e terei a decisão final quanto à aprovação da parceria com o projeto de vocês. João sorriu, repousando a mão sobre a mesa. É uma honra reencontrá-la nesse novo papel. Eu não estou aqui por honra, João. Vamos direto ao ponto. Ela o encarou nos olhos. Lúcia engoliu seco e abriu a pasta. Aqui está o relatório financeiro revisado. Também anexamos a análise de fluxo de caixa e os documentos correspondentes. Daniel olhou para Valéria e fez um leve sinal. Ela assentiu. Ela tirou de sua pasta um conjunto de documentos já impressos. Com base nos arquivos antigos e na nova versão, identifiquei 3 inconsistências. Ela empurrou os papéis para o outro lado da mesa. Primeiro, há duplicidade de dados nas despesas com consultoria externa dos trimestres 2 e 3, ambas com o mesmo código de fatura, mas descrições diferentes. João lançou um olhar rápido para Lúcia. Deve ter havido um erro na emissão do relatório. Valéria manteve o tom. Segundo, um empréstimo de 2,1 milhões de reais da empresa de fachada Global Soluções Ltda não foi declarado no quadro de dívidas de curto prazo. Lúcia tentou intervir. Esse é um empréstimo de transição, ainda não contabilizado neste período. E terceiro, Valéria continuou, a folha salarial ajustada de agosto inclui 2 funcionários não listados oficialmente, mas o custo total aumentou em R$ 73 mil. Ela os encarou com firmeza. Não preciso de explicações agora. Preciso de documentos comprobatórios. E se não estiverem completos, tenho o dever de reportar à comissão de auditoria independente. João soltou o ar devagar. Valéria, não precisa ser tão rígida. Afinal, nós já. Já ou não significa isenção de auditoria. Só quis dizer que, embora você esteja em uma ótima empresa, às vezes, outra oportunidade e uma aliança e pode te levar ainda mais longe. Valéria soltou uma risada contida. Você está tentando me subornar insinuando o poder? Não. Estou propondo uma colaboração. Então recuso. E se repetir esse tom mais uma vez, lavrarei uma ata formal. Lúcia tremia. João ficou em silêncio. Ao final da reunião, Valéria voltou à sua sala, pousou os documentos sobre a mesa e olhou pela janela. O céu de São Paulo estava nublado, a luz era suave. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, depois ligou para Daniel. Prepare o pedido de auditoria independente. Eu assino na sexta-feira. Você, e tem certeza? Tenho. Isso já não é mais pessoal. É um dever. À noite, ligou para Isabela. Alô? Isabela. Recusei a parceria com o João. Acho que você não quer me ouvir gritar, né? Pode gritar. Bem feito para ele. Ainda não. Ele ainda acha que pode sair impune. Isabela ficou em silêncio por um momento e depois perguntou suavemente. Valéria, e você o odeia? Não. Só sinto pena de mim mesma por um dia tê-lo considerado o meu mundo inteiro. Na manhã de quinta-feira, ela recebeu um e-mail do escritório de auditoria. Eles confirmaram o recebimento do dossiê e informaram que iniciariam a revisão financeira da Oliveira Capital em até 15 dias. Daniel apareceu à porta de sua sala, os olhos brilhando. Vamos mesmo fazer isso? Vamos. E desta vez, não vou recuar. João ligou para ela naquela noite. O número ainda estava bloqueado. Ela hesitou, depois deixou o telefone de lado. Minutos depois, chegou uma mensagem. Valéria, por favor, não transforme isso em guerra. Você já venceu, já é suficiente. Ela leu várias vezes. Depois digitou uma única resposta. Você está enganado. Eu não quero guerra.
Quero que a verdade fale, na hora certa, do jeito certo. 18 dias após a reunião com a Oliveira Capital, o primeiro informe do escritório de auditoria independente chegou à caixa de entrada da empresa. Valéria estava revisando o relatório do último trimestre quando Daniel bateu a porta com um olhar sério. Valéria, e você precisa ver isso. Ele colocou sobre a mesa uma cópia do relatório preliminar, com 42 páginas, várias delas marcadas em vermelho. Ela folheou rapidamente. Há indícios de fraude financeira no empréstimo de transição entre a Oliveira Capital e a Global Soluções Ltda, incluindo supervalorização de fluxo de caixa e documentos societários falsificados. Ela ficou em silêncio. Daniel falou em voz baixa. Você sabe que este é o momento em que pode e decidir seguir ou parar. Valéria fechou o relatório e o encarou. Parar para quê? Para continuar sendo aquela que foi traída e calou? 3 dias depois, Ernesto a chamou para sua sala particular. Ele estava sentado atrás da mesa, tirou os óculos. Você tem certeza de que quer enviar esse relatório para a Comissão de Supervisão Financeira? Tenho sim, senhor. Isso vai causar muito barulho. A Oliveira é parceira de vários bancos. Justamente por isso não podemos ignorar. Ele assentiu. Você me lembra a mim mesmo quando era jovem. Sem medo de ninguém, desde que haja um motivo justo. Valéria sorriu levemente. Com a diferença de que eu já fui jogada na lama. Ernesto levantou a mão. Então mostre a eles que da lama você surgiu como aço. Não como erva daninha. Na semana seguinte, a imprensa financeira de São Paulo ficou em choque. Grupo Oliveira Capital sob investigação por fraude financeira relacionada a ações societárias e empréstimos offshore. A Comissão de Supervisão confirma recebimento de denúncia interna. João tentou revidar com um pronunciamento em rede local, dizendo que foi um mal-entendido contábil e que alguém estava armando contra ele. Valéria assistiu ao vídeo em sua sala, com o queixo apoiado na mão. Ligou para Daniel. Ligue para o departamento jurídico. Peça que preparem o dossiê de confronto. O que você vai fazer? Enviar uma contraposição detalhada do fluxo de caixa. Quero que o órgão de investigação entenda que não foi erro. Foi fraude deliberada. Naquela tarde, Isabela lhe enviou uma mensagem curta. Você fez isso? Valéria apenas respondeu. Não. Eu só fiz meu trabalho. Uma semana depois, o Ministério Público emitiu uma intimação formal para João e Lúcia prestarem depoimento. A imprensa repercutiu em peso. Na capa da Folha de São Paulo, a manchete estampava: a rainha das finanças Valéria Souza é a denunciante misteriosa por trás da queda da Oliveira? Ernesto entrou na sala dela com um exemplar do jornal na mão. Você não vai conseguir se manter anônima por muito tempo. Valéria fechou o notebook. Eu não preciso me esconder. Só não preciso de barulho. Lúcia sumiu das redes sociais. O Instagram dela, antes repleto de fotos de viagens, bolsas de grife e frases inspiradoras, desapareceu por completo. Amigos em comum silenciaram, evitando até mencionar o nome dela. Valéria recebeu um e-mail curto, sem assunto, sem assinatura. Mas ela sabia quem tinha escrito. Eu não imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Me desculpa. Você venceu. Ela clicou em o excluir. Não havia por que responder. Para Valéria, vencer não era fazer alarde, era quando o traidor recuava em silêncio, sozinho. Naquela noite, ela ficou sozinha na varanda. São Paulo se estendia aos seus pés como um mapa brilhando. O barulho dos carros seguia constante, a vida continuava, mas dentro dela havia um silêncio orgulhoso. Daniel ligou, a voz leve. Sabe, e no começo, eu achava que só de você sobreviver já era muito. Mas você não só sobreviveu, você fez os outros baixarem a cabeça. Valéria olhou para o céu distante. Ninguém precisa se curvar diante de mim, Daniel. Só quero que não se levantem pisando nos outros. Na manhã seguinte, em uma conferência financeira regional, Valéria entrou no auditório como palestrante convidada.
Usava um terno cinza perfeitamente ajustado, cabelo preso em um coque baixo, olhar firme e sereno. O apresentador anunciou: com vocês, Valéria Souza, alguém que caiu do topo ao fundo do poço, mas não se deixou enterrar. Hoje, ela vai contar como reconstruiu tudo a partir do zero. Ela subiu ao palco. Encarou centenas de rostos. E então disse, pausadamente: já pensei, se eu perder o título, o cargo, e quem sou eu? Mas depois de 3 anos, entendi, é quando não se tem mais nada a perder que a gente descobre quem realmente é. Aplausos ecoaram, longos e firmes. Naquela noite, ao voltar para o apartamento, ela abriu uma carta, algo raro em tempos digitais. Era de Ernesto. Valéria, anuncio oficialmente minha aposentadoria a partir do próximo mês. A diretoria aprovou a sua nomeação como diretora financeira de todo o sistema. Parabéns, e obrigado por ter transformado esta empresa em um motivo de orgulho. Ela dobrou a carta e olhou para o teto. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma paz verdadeira. A vida pode nos empurrar para o fundo do poço com traições, humilhações e perdas. Mas o que importa não é o quão fundo caímos e sim como escolhemos nos levantar. Valéria não respondeu ao passado com gritos ou escândalos. Ela respondeu com sucesso, com dignidade inabalável e competência brilhante. Os maus acabam se revelando sozinhos. Já quem foi esmagado, brilha se tiver firmeza, disciplina e jamais aceitar ser diminuído. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.